Meus amigos, mais uma etapa para cardíacos na MotoGP. Você não sentiu isso em Moteg? Por isso, hashtag fica a dica. Sempre falamos aqui, torça pela MotoGP, pelo esporte, e não para este ou aquele piloto, esta ou aquela outra equipe. Assim você se apaixona a cada corrida, é emocionante a cada corrida. Para nós é assim, hashtag fica a dica. Você, claro, faz como você quiser. Deixa nos comentários, inclusive, qual é a sua torcida, né? Sabemos que no esporte, normalmente cada um tem a sua, né? O seu preferido. Nós realmente, desde que começamos a torcer pelo esporte em si, não por esse ou aquele, tem sido muito mais divertido. E bora lá, foi tão divertido que eu resolvi fazer um boletim aqui trazendo os principais fatos que aconteceram na corrida. Tem tanta coisa que eu poderia falar aqui, mas eu vou focar só nos fatos principais. Então vem comigo, tudo que aconteceu no GP do Japão. Deixa o like, já se inscreva, aquela coisa toda. Assim você não perde nada e de quebra ajuda o canal a crescer. Se o canal ficar grande, você recebe mais informação. Simples assim. Então dá uma força pra nós, compartilhe nossos links também nos seus grupos que falam de moto. Também acesse nosso site, tudo começa lá, informatudo.com.br/esportes. E o nosso Pix está aí passando na tela, caso você possa nos ajudar financeiramente. Também é muito bom, né? Qualquer valor é bem-vindo, ainda pode ser pouquinho. Deixe sua contribuição então e nos comentários deixe uma mensagem caso queira aparecer aqui no próximo vídeo. Sem mais delongas, roda a vinheta e bora para a informação. E o que menos importa na corrida é quem venceu, não é verdade? Exceto pelo fato ser bom, né, para o próprio Jack Miller, ele que está saindo da Ducati para estimular o seu futuro. Para ele, com certeza, é muito importante ter essa vitória. Nem a Ducati ficou feliz com a vitória dele, não é verdade? Agora no resto teve muita coisa interessante. Vem comigo. Vou começar aqui falando da Aprilia, o que foi aquilo, né? O chefe da equipe, o Máximo Rivola, admitiu ao site The Race que sua equipe fudeu tudo, nas palavras dele, antes do início do Grande Prêmio do Japão de domingo, e potencialmente custou ao candidato ao título, Aleix Espargaró, a chance de lutar pelo pódio, e claro, atrapalhou também a luta pelo título. E agora que já está no passado, tudo que resta para a equipe é fazer o aprendizado, né? Aprender as lições de Moteg e tomar medidas para que nunca mais isso aconteça. E Espargaró não conseguiu começar a corrida em sua moto número 1, né, depois que um mapa de combustível do modo econômico, selecionado não pelos controles do guidão da sua RCGP, mas sim por um técnico em um laptop, olha só. Foi então inadvertidamente deixado, limitando a máquina a uma velocidade máxima de 100 km por hora e forçando o espanhol a largar do pit lane, pois teve que trocar para a sua segunda máquina. Apesar que na corrida nós vimos ela falhando também ali na arrancada, né? Mas enfim, foi isso que ele disse. O chefe da equipe, o Rivola, falou ao site que não há necessidade de apontar dedos e culpar, pois é hora da fábrica avaliar seus procedimentos e garantir que isso nunca mais aconteça. Vamos então às palavras dele, abre aspas. Em 2 palavras, ou 3, né, nós fudemos tudo. Ele disse então francamente após a corrida. Nós fudemos profundamente, mas é um erro humano e pode acontecer. Nosso trabalho é entender por que isso aconteceu agora de 2 pontos de vista. Tem que haver um procedimento como no avião. As checagens duplas, checklist triplo. De outro ponto de vista, temos que ter certeza de que não complicamos como fazer as coisas e talvez façamos de uma maneira mais simples. Para economizar combustível, às vezes você faz merda e perde a corrida. Mas ao mesmo tempo é verdade que estamos em um nível em que cada grama ou milissegundo importa. A Maverick passou para o Q2 por 1 milissegundo. É nosso trabalho ir até o limite, mas também é nosso trabalho fazê-lo de maneira segura, fecha aspas. Eu sinceramente não consigo acreditar que não existe um checklist duplo ou triplo como tem na aviação, né? É óbvio que precisa, porque esses erros realmente acontecem mesmo quando você não confere. Bom, começando a corrida em uma moto configurada não para uma corrida completa de 24 voltas, mas em caso de bandeira vermelha e reinício, ela foi equipada com um pneu traseiro macio, em vez do seu médio preferido, olha só.
Isso significou então que desde o início Espargaró teve uma chance limitada de marcar pontos e capitalizar o que foi um dia ruim para os rivais do campeonato, Fábio Quartararo e também o Pecco Bagnaia. Para piorar ainda mais para a equipe, enquanto o companheiro de equipe de Espargaró, o Viñales, pôde ter lutado com as condições da corrida devido ao fim de semana altamente abreviado, com o caos, né, nas viagens, significando apenas uma sessão de treinos na sexta-feira antes da chuva chegar para toda a corrida de sábado, Rivola está confiante de que havia um bom resultado para o seu favorito. Ele disse: foi uma pena. Por um lado tivemos sorte, porque o cara com quem estamos competindo não marcou muitos pontos, mas por outro poderíamos ter mudado o campeonato mundial, orientando-o de uma maneira melhor para nós. Ele se referindo aqui, claro, ao Pecco, né? Acho que o Aleix esteve pelo menos perto do pódio, considerando que correu com uma moto que tinha para ele o pneu errado. Acho que partindo de uma boa posição, poderíamos ter conseguido uma boa posição na corrida também. Maverick não estava feliz com o pneu médio, mas achamos que era a melhor escolha. Talvez para Aleix fosse a melhor escolha, mas não para Maverick. Novamente, estamos em um nível em que você não testa muito. Há um pouco de aposta. Com a quilometragem que fizemos, essa foi nossa indicação, fecha aspas. Felizmente a equipe não tem que esperar muito para voltar ao ritmo das coisas e deixar seu erro para trás, com outra chance de correr já no próximo fim de semana na Tailândia. É verdade, já tem corrida de novo, né? Embora talvez não seja a pista no papel mais adequada para sua moto, é um lugar que Rivola diz que exige um forte resultado deles. Ele fala: nem quero pensar que estamos relaxados, porque fizemos uma boa temporada até agora, porque não é esse o ponto. É verdade que não estamos acostumados a lutar por algo muito importante, mas novamente esse não é o ponto. Foi um erro humano que infelizmente pode acontecer. Não quero falar de sorte, porque é nossa responsabilidade cobrir esses tipos de erros. É muito difícil de digerir, mas espero que isso nos dê mais ânimo para ir à Tailândia e tentar vencer lá, mesmo sabendo que não é a nossa pista, mas mesmo esta não deveria ser nossa pista, e além de Jack, que fez um trabalho diferente hoje, o resto estava ao nosso redor, mais ou menos, e encerra o dirigente. Meus amigos, erro humano, como ele disse, mas que erro incrível. Além do mapa errado, a moto ainda tinha o pneu errado, né? Não foi citado aqui por ele, né, nessa entrevista, mas claro que provavelmente a moto toda estava configurada para outra situação, né, e não para a corrida. E eles pegaram claramente a moto errada, né? Então, por isso tinha as duas coisas, né, o pneu e também o mapa. E sobre o problema do armap, ele também nada citou. Será que foi outro tipo de erro ou algo similar? Não temos aqui essa informação até o momento. Quem não... a maioria dos fãs não costuma assistir o warm-up, né? Aquele aquecimento que acontece antes. Eu, por acaso, nesse dia tive tempo, assisti. E ali, quando ele foi sair, o Aleix foi sair para o warm-up e a moto... não deu para perceber se apagou ou se falhou. E aí ele puxou ela de volta para o box. Teve um problema bem similar aí no warm-up. Aí trocaram de moto e ele seguiu normal, né? Eu até brinquei nos grupos que nós temos aqui do nosso canal, que isso aí normalmente acontece na largada, né? E ele teve sorte que aconteceu no warm-up. Só que não, né? Dito e feito, depois teve esse outro erro, ou não sei se é outro erro ou se é o mesmo, né? Enfim, porque errar duas vezes aí é meio complicado, né? Vamos acreditar aqui que foram erros isolados, o do warm-up e esse do mapa errado e do pneu errado, né? Se você tiver essa informação mais completa, por favor, deixe aqui nos comentários, certo? Dando sequência, outro fato importante a destacar aqui da corrida é o Pecco Bagnaia, claro, né? Enquanto o companheiro da equipe Jack Miller conquistou uma vitória dominante no GP de Motegi, Bagnaia ficou pedindo desculpas à sua Ducati de fábrica depois de cair na última volta. Um erro não tão raro do italiano, que tem sido imperturbável desde Assen. Bagnaia tentou uma ultrapassagem ambiciosa em Quartararo quando a dupla começou sua última volta apenas para perder a frente na frenagem. E uma coisa chamou a atenção, né? Quando ele caiu ali, ele bateu palmas. Ficamos na dúvida durante a transmissão, será que as palmas foram para ele mesmo, pelo erro que ele cometeu? Afinal de contas, ele merece as palmas, né? Ou será que ele aplaudiu a equipe? Pois eu quero lembrar que ele ficou muito bravo com a equipe durante o fim de semana, porque a equipe não conseguiu entregar para ele uma moto competitiva na chuva. Aí por esse motivo ele largou lá atrás e aí, claro,
isso aí contribuiu. Se ele tivesse largado na frente, como costuma acontecer, com uma boa qualificação, certamente isso aí não teria acontecido. Então as palmas podem ter duplo sentido. Vamos saber aqui qual é o que ele disse com relação a essas palmas, né? Bom, infelizmente para Quartararo, o Bagnaia errou por pouco o piloto da Yamaha, no que estava muito perto de ser uma colisão. Quase que o Bagnaia tira o Quartararo da corrida. Seria algo para acabar, né? O Quartararo com 2 tombos seguidos, meu amigo. Foi quase, né? Um dia difícil para ambos os pilotos terminou com resultados muito diferentes, já que Quartararo aumentou sua vantagem para 18 pontos na classificação no campeonato, enquanto Pecco, para ganhar 1 ponto, acabou perdendo 7, né? E a diferença era 10, agora é 18. Lembrando, qualquer notícia do esporte aqui do nosso site informatudo.com.br/esportes, você vai lá na descrição, lá no rodapé da página, vai ter sempre a classificação atualizada de todos os campeonatos para você, tá bom? E o Pecco disse, abre aspas, cometi um grande erro hoje, lutei com as ultrapassagens porque minha tração não era melhor. Eu estava perdendo um pouco de tempo na aceleração, mas fui muito forte na frenagem. Eu estava um pouco otimista demais neste caso. E a única coisa boa, a única sorte que tivemos foi que eu não toquei no Fábio na minha queda para não atrapalhar a corrida dele. Foi uma grande bagunça para mim. Não estou feliz com isso, fecha aspas. Será? Claro que ele não queria derrubar o Quartararo, mas essa declaração aqui de ainda bem que eu não derrubei o Quartararo não colou muito não, Pecco. Sabemos que você é boa gente e tudo mais, é um gênio de pessoa, né, mas não sei não, mas tudo bem, né? Não vem ao caso o que ele pensa sobre isso, né? E com o Bagnaia a passar as últimas corridas na frente do pelotão da MotoGP, o sobreaquecimento do pneu dianteiro não tem sido um problema para o piloto da Ducati. Mas depois de lutar para encontrar o caminho no início do pelotão em Motegi, Bagnaia logo se deparou com esses problemas, né? Embora ele afirme que não foi uma razão para sua queda, olha só. Ele disse, sim, talvez pela umidade, pela pressão do pneu dianteiro, estava muito alta. Palavras do Bagnaia quando perguntado se ele sofria de um pneu dianteiro superaquecido. Porque já fizemos matéria aqui no site, você que acompanha no canal, né? Você que acompanha com frequência, você pegou já uma entrevista que foi, se eu não me engano, com o Miguel Oliveira ou com o Danilo Petrucci, não me lembro agora. Um deles falou, deu uma aula aqui de como funciona a pilotagem da MotoGP, e uma das coisas que ele disse lá é sobre o pneu. Quando você anda atrás de quem está na frente, o pneu superaquece muito rápido, então os pilotos têm essa preocupação. O canal aqui, meus amigos, não quero me gavar, mas é completo, aqui tem de tudo. Fica inscrito aí, assim você não perde nada, todo dia tem vídeo pra você. Bom, ele segue dizendo, abre aspas, foi um pouco estranho, mas eu estava tentando não cometer nenhum erro, e quando caiu novamente a pressão do pneu dianteiro, tentei empurrar e estava me recuperando novamente. Isso é algo que pode acontecer e é uma das primeiras vezes este ano que eu estava em um grande grupo. Não nos preparamos para isso. O que quero dizer é que não caí por causa disso, caí porque cometi um erro e pedi desculpas a toda a minha equipe, fecha aspas. Sei lá, né? O erro foi tentar a ultrapassagem, claro, mas ali faltou aderência, né? Faltou aderência na dianteira. Nós sempre falamos aqui, é um tipo de queda que é muito comum na moto velocidade, quando escapa a dianteira, mas é muito injusta, né? Se você vai ver. Claro que muitas vezes é culpa do piloto que excede o limite, mas também muitas vezes ele não tem o que fazer, vira passageiro. A dianteira simplesmente cai, a Ducati já aconteceu muitas vezes isso em 2022, você se lembra, né? O próprio Bagnaia, né? O Jack Miller também caiu assim já. Enfim, né? Bom, embora Quartararo e Bagnaia estivessem apenas lutando pelo 8º lugar, este último sentiu que não tinha escolha, a não ser tentar uma ultrapassagem, mesmo que fosse apenas por um ponto a mais que o seu rival. Nem sei se na hora eles pensam em pontos também, né? Querem mais ultrapassar. Bom, Bagnaia sobre isso falou, né? Abre aspas, um ponto pode fazer a diferença, mas eu estava muito otimista. Terminar atrás de Fábio ou esperar uma oportunidade melhor para ultrapassar em uma curva mais segura era com certeza melhor. Mas naquele momento, quando estou correndo, estou sempre buscando grandes coisas. E minha ambição era ultrapassar o Fábio e depois estar perto do Maverick, caso ele cometesse algum erro para que eu pudesse ultrapassá-lo. Eu era ambicioso e é a única coisa que posso fazer para tentar vencer o campeonato, fecha aspas, disse ele. Falar em pontos, né? Aqueles 5 pontinhos da prova anterior que o Ené tirou dele, né? Muita gente já tá apostando que isso aí pode faltar lá no final. Não fosse aqueles 5, seriam 13, não 18 agora, né?
Pois é. Em relação ao seu movimento sarcástico de bater palmas depois de cair da sua Desmocedity, GP22, né, o Bagnaia disse: foi pra mim mesmo, porque acho que fiz uma manobra idiota. E fala a verdade, meu amigo, você que tá assistindo esse vídeo, você também teria tentado passar no calor da hora, não é verdade? Muitos dizem, errou, não devia ter passado e coisa e tal, mas duvido um piloto que nessa hora... Claro, o campeão faz isso, né? O campeão evita e aí é campeão, né? Mas a maioria, não vou dizer todos, né? Mas a maioria, se achar a brecha, vai tentar passar, não é verdade? Você teria feito mesmo? Deixe no comentário, ou não. Comente, deixe seu comentário, participe do vídeo. E com relação às palmas, confesso que ficamos pensativos durante a transmissão da corrida, pois as palmas poderiam ser também para a equipe, né? Pois ele estava irado no fim de semana, pois a equipe não encontrava o problema na moto, que o fez ter pouco desempenho na chuva, fazendo ele largar tão atrás. Se tivesse classificado bem, nada disso, como já falamos no começo, teria acontecido, né? Mas digamos então que as palmas foram realmente para ele mesmo. E foram palmas bem comedidas, assim, bem rápidas, né? Ele entendeu a besteira que ele fez. Acredito que 51% de chance que as palmas eram realmente só para ele. Só que sobra 49. Nós que acompanhamos todo final de semana de MotoGP e deixamos as informações aqui no site, nós vimos ele irado realmente, discutindo com o pessoal da equipe, porque eles realmente não entregaram uma moto boa para o treino na chuva, né? E esse foi o motivo dele largar lá atrás, e largar lá atrás é outra coisa, gasta pneu, você tá mais passível de erro, enfim, né? Tivesse largado na primeira fila, certamente isso aí não teria acontecido, né? Bom, e teve outra coisa que nos intrigou também. Será que o Enea Bastianini facilitou para o Pecco Bagnaia? Vem comigo. O nono lugar atrás do vencedor Jack Miller não era a melhor coisa que poderia ter acontecido ao Enea Bastianini, que largou da quinta fila com um 15º tempo. Infelizmente sua posição de largada na MotoGP moderna, né, conta quase mais do que seu ritmo. E a fera percebeu isso quando, apesar de ter escolhido um pneu traseiro macio, não conseguiu andar rio acima como um salmão no Grande Prêmio do Japão. Mas tudo bem, porque graças ao erro que o Bagnaia cometeu e ao outro que a Aprilia cometeu, ao não desengatar o mapa da economia da sua RSGP, né, do piloto Aleix, como falamos antes, Enea recuperou pontos, principalmente no espanhol, e agora está a 24 pontos atrás dele. No fim do vídeo eu vou trazer toda a classificação, Mundial Superbike, Moto 3, Moto 2 e claro, a MotoGP. Vou falar um pouquinho de cada piloto que eu porventura não citei aqui no vídeo. Fique conosco então até o final. Uma diferença de 49 pontos de Quartararo é muito. O campeonato do mundo está tornando-se cada vez mais difícil para Bastianini, mas os seus outros dois adversários não estão muito atrás, faltando 4 corridas e 100 pontos ainda disponíveis. Muitos criticaram, né, principalmente torcida da Ducati, enfim, aquela ultrapassagem dele para cima do Pecco na corrida anterior, onde ele conseguiu 5 pontos a mais que o Pecco, deixou o Pecco em segundo, perdão. Mas tem que pensar aqui também, né? Ele não é da mesma equipe e ele está buscando, no mínimo, na pior das hipóteses, o vice-campeonato. E o vice-campeonato é perfeitamente possível para ele, né? Como é que você vai dizer para um piloto, né? Você não deve ultrapassar o outro piloto, né? Enfim, é aquela velha questão, né? Quando fazem isso, quando tem ordem da equipe, fica chato. Como acontece em outros esportes, né? A MotoGP não tem isso, a princípio não tem, pelo menos na Ducati. E aí, claro, surge quem fale que não é legal, que ele deveria deixar o Pecco ganhar, enfim, né? Então é tal da coisa, né? Os dois lados da questão. Bom, abre aspas, ele falou sobre isso. Na verdade, fiquei muito feliz com a escolha do pneu traseiro macio. Infelizmente não consegui ultrapassar, ficando atrás dos meus adversários. A pressão aumentou e não consegui aproveitar meu ponto forte, que é entrar nas curvas. Palavras do Enea sobre os pneus. E pergunta nos repórteres, olha só, seu grande prêmio foi gasto no duelo com seu futuro companheiro de equipe, o Pecco. E muitos não perderam quando David Tardozzi visitou sua garagem. Inclusive a imagem aquela do Tardozzi durante a transmissão é impagável, né? Quando o Enea passou o Bagnaia, o Tardozzi virou, saiu bravo lá de junto dos demais integrantes do box. Foi uma imagem forte. Tipo, ele não tem ordem, mas ninguém gostou, né, na Ducati, daquela ultrapassagem que depois acabou
sendo devolvida, né, entre aspas, ou não. Daqui a pouco vamos tentar responder isso também. Bom, mas como foi então esse duelo até o erro do Pecco? Pergunta. E ele respondeu: nós sempre vemos o que é bom ou ruim. Pecco sempre sai muito forte, enquanto o Fábio faz muito em distância e velocidade. E ele é muito eficiente na pilotagem. Eu tenho essa entrada que posso aproveitar com pneus gastos, mas não usei bem hoje. Não sei se o copo está meio cheio ou meio vazio. Eu diria que tivemos uma boa corrida. Infelizmente, como eu disse, não consegui tirar vantagem do pneu macio no início, porque estava lutando para ultrapassar. Não aproveitamos o ponto forte, mas nos mantivemos firmes. Digo que são pontos importantes. Tiramos uma boa quantidade de Bagnaia e Espargaró e Aleix, né? Quando não tinha muitos pilotos à minha frente. Mantive um bom ritmo. Foi muito rápido, mas não foi fácil porque o Bagnaia está muito forte na liderança. O pneu caiu logo depois que passei o Paul Espargaró. E a 4 voltas do final eu estava realmente no limite, ficando atrás do Fábio e do Pecco, mas tinha que tentar ficar lá agarrado. Quando ele falou aqui Pecco forte na liderança, possivelmente ele quis dizer aqui na liderança do vice-líder, né? De quem será o vice-líder. E o Bagnaia segue. O Enea segue, né? E mesmo à minha frente tive o Pecco e sabemos que ele estava muito tarde. Que ele trava muito tarde, freia muito tarde. Mas depois ele, de não ter estado com muitos pilotos à minha frente, estava tudo bem. Na última parte da corrida não fui realmente rápido. Penso que a queda de aderência do pneu continua a ser importante nas últimas 10 voltas. Fecha aspas. Ele que é um gênio em manter pneu até o fim, né? Nessa prova ele não conseguiu fazer isso. Tá aí a imagem do Enea Bastianini. É linda essa moto, né? A vermelha é mais bonita, mas essa cor aí também é muito show. O design, na minha opinião, a moto mais bonita da MotoGP é essa aí. A Ducati é realmente algo fantástico. Não tem moto feia, né? Dizem que a Aprilia é feia, mas eu não acho, não. Acho lindíssima todas elas. Tá aí uma foto realmente fantástica. E a pergunta que não quer calar, vamos lá. Pergunta nos repórteres: alguém teve a impressão de que você facilitou pro Bagnaia? Você ou ele realmente te surpreendeu? Alguém mandou você entregar a posição, quiseram dizer aqui? Ele responde, olha só. Ficou nítido, né, que ele deu uma aliviada ali para o Pecco recuperar a posição. Tipo assim, eu quero mostrar que eu sou melhor, mas depois eu entrego para não ficar de mal em casa, né? Ele respondeu então, abre aspas: não cometi nenhum erro quando perdi minha posição novamente para o Pecco. Foi assim, não recebi nenhuma recomendação da garagem. Pode ter havido um plano, mas não entendi a mensagem, fecha aspas, disse ele. Será que não teve mapping 8 no painel? Pois é. Talvez não tenha recebido mesmo durante a corrida, mas certamente uma conversa antes da prova, haja visto o que aconteceu na última corrida, deve ter acontecido, né? Certamente que sim. Mas enfim, o que você achou dessa resposta dele? Eu fiquei na dúvida. Deixe seu comentário com a sua opinião. Dando sequência, outro destaque da corrida, amado por uns, odiado por outros, Marc Marquez, né? O MM93 fez uma corrida sem dor, pela primeira vez desde sua fratura no braço em 2020, permitindo que a estrela da Repsol Honda partisse para o ataque nas voltas finais. Que legal, né? Tem gente que não gosta dele pilotando ali, né? Tem gente até que chega ao cúmulo de pedir que ele saia da MotoGP. Eu não queria esse cara aí, coisa e tal, né? Mas nós aqui que gostamos do esporte, e não, eu confesso aqui, quem duvidar que me prove o contrário, já falei isso em outros vídeos. Eu não tenho piloto favorito, nem marca favorita. E infelizmente a MotoGP tem muito fã Nutella, né? Você que tá aqui assistindo esse vídeo não é desses, claro que não, né? Tem fã Nutella que só assiste a corrida e deu. E não tá nem aí, quer ver a corrida e quer que ela esteja lá sempre. E depois fica reclamando, a corrida não passa na TV, colocaram Fórmula 1 em vez da MotoGP, não passa o TL1, 2 e 3, não sei o que, não, né? É caro pra comprar o pacote, não sei o que, né? Isso aí tá cheio de reclamações. Só que ficam reclamando de um cara como o Marc Marquez. A MotoGP precisa do Marc Marquez, a MotoGP não tem mais a grande estrela em audiência Valentino Rossi. Então ela tem quem hoje? Marc Marquez, eu me arrisco a dizer aqui que ele sozinho dá mais audiência para a MotoGP do que todo o resto junto. Isso não é uma torcida, isso não é fato, né? É fato que eu digo aqui. Então a MotoGP precisa dele, porque infelizmente esses fãs Nutella que eu falei são a maioria.
E sem os fãs Nutella, a MotoGP não existe, né? Não tem MotoGP. Se você entende o que eu tô falando, né? Então precisa do Marc Marquez na pista. Vou torcer que ele sempre esteja lá, pelo menos até o final da sua carreira esportiva, porque a MotoGP precisa dessa fera, e o que ele fez domingo foi fantástico. Não venceu, não foi pro pódio, mas nos deu a graça de vê-lo terminar uma corrida. Nós vimos ele ultrapassando, né? Atacando. Enfim, sobre isso vamos falar agora na sequência. Bora lá. Marquez disse então após a corrida, abre aspas, estou muito feliz porque foi uma corrida sólida, mas o mais importante é que não senti dor durante toda a corrida. Eu senti que o braço estava preguiçoso. Eu me senti cansado no final, mas não senti dor, e para mim isso é o mais importante. Por isso também consegui atacar Oliveira. Faz muito tempo que não tive a sensação de atacar alguém nas últimas voltas, porque sempre a dor estava lá, e era difícil até manter a concentração no passado. Mas hoje não senti dor, apenas me senti cansado, mas estava tudo sob controle, fecha aspas. O 93 acrescentou o seguinte, para um ataque de tempo de volta única, não estou longe de pilotar como quero com o braço. Mas para manter um ritmo constante e controlar os momentos que você não espera trepidações nos freios ou mudança de direção, ainda posso melhorar, mas é apenas a segunda corrida desde a última operação, disse ele. Uma mudança do pneu traseiro duro para o macio no grid sugeriu que Marquez faria um forte impulso inicial. No entanto, um problema de mapeamento deixou o 8 vezes campeão mundial em quinto lugar na primeira volta, onde permaneceu até passar Oliveira. Olha só que interessante isso, né? O motivo dele não largar tão bem, né? Às vezes você vê lá, o piloto larga mal, muitas vezes nem é o braço dele, sim alguma questão de pneu, uma questão de mapa, como é o caso aqui do Marquez. Ele disse, olha só, o único azar da corrida foi que coloquei o pneu traseiro macio para atacar no início, mas tive um pequeno problema na primeira volta, perdi muito tempo e muitos pilotos me ultrapassaram. Então a sorte é que mudei o mapa e esse problema desapareceu. Foi um problema muito pequeno, mas quando você está em um grupo grande, isso afeta muitas coisas. Mas a partir desse ponto, minha corrida começou e eu estou feliz. Lembrando que ele largou na pole position, né? Apesar do aumento de confiança do seu braço direito sem dor, Marquez sabe que o caráter do circuito de Motegi e os treinos interrompidos pelo tempo ajudaram a mascarar as deficiências técnicas da moto, da RCV, sempre ela, né? Abre aspas, sobre isso ele disse, são duas coisas diferentes, nível do braço e nível da moto. O Marquez que ficou 7,7 segundos atrás do vencedor da corrida, o Jack Miller, e fez a 7ª volta mais rápida da corrida, olha só, né? Ele fala, a situação do braço que conhecemos com mais quilômetros será melhor e a moto que precisamos melhorar. É verdade que foi um bom fim de semana, mas também é verdade que a chuva de sábado me ajudou muito a me manter fresco, economizar energia e a largar da pole position. Precisamos também manter a calma porque este circuito afetou menos os pontos fracos da nossa moto. Por essa razão consegui ser rápido no TL1, apesar de ter rodado exatamente com a mesma moto, mais ou menos que Aragão. Mas aqui estávamos mais próximos dos outros, por isso sou sempre honesto e num fim de semana normal acredito que será 7º, 8º, 9º lugar e não 4º lugar, fecha aspas, disse ele. Olha só, né? Muitos cravam já que ele jamais será o mesmo Marc Marquez de outrora, até por causa da moto, ele sendo realista, dizendo que o lugar dele no grid, o lugar realista no grid é 7º, 8º, 9º. Pois é, e para finalizar, né, Marquez foi avisado do trabalho ainda a ser feito, quando caiu no aquecimento, olha só, no warm-up. Ele disse, é um dos pontos em que eu estou lutando mais este ano. Sempre quando tivemos esses momentos, travamentos na dianteira no passado, e me acostumei a pilotar a Honda assim. Mas esta manhã eu não estava substituindo e apenas parece que você vai cair. Em Aragão tive um acidente semelhante no mesmo ponto, no mesmo ângulo. Então é aí que eu não tenho informação. Eu tive um bom pressentimento naquela curva esquerda. E quando você tem um bom pressentimento, você empurra mais. Que sorte ter caído no aquecimento, porque senão havia uma grande possibilidade de eu cair lá na corrida, fecha aspas. Olha só os detalhes de uma corrida, né? Ele caiu no aquecimento, aí ele viu onde era um local com chance alta de queda e pôde evitar isso na prova depois, e realmente não aconteceu. Ele acabou muito bem a corrida. E o companheiro da equipe dele, o Pol Espargaró, foi o segundo melhor piloto da Honda, chegando em 12º. E por falar em Pol Espargaró, ele está
frustrado, ou será que ele ficou? Vamos lá, na sexta-feira, no seco, ele estava mais confiante e conseguiu rodar mais rápido do que em outros grandes prêmios. No entanto, para Paul, a vida continua a ser a mesma de sempre no domingo na corrida. Sofrendo de falta de velocidade e tentando gerir bem os pneus, o piloto de Granollers só conseguiu terminar em 12º, enquanto Mark estava perto do pódio. O site Speedweek.com coletou as impressões de Paul após o GP japonês. Olha só, abre aspas. Senti-me bem nas primeiras voltas, estava atrás do Quartararo, senti que ele era mais rápido que eu, mas não conseguia chegar perto o suficiente para ultrapassá-lo e não quis arriscar. Meu problema ainda é que não consigo ultrapassar. Ainda estou trabalhando para desenvolver a velocidade necessária para fazê-lo, disse o mais novo dos Espargaró. O fato de Fábio estar à frente dele foi um fator decisivo em sua corrida, olha só o que ele falou. Sem ser claramente superior, né, a Yamaha, o espanhol não quis arriscar, sabendo que Fábio está imerso na luta pelo título. Ele disse, tenho 1,70 de altura e peso 62 quilos, mas nem isso é suficiente para ultrapassar. Somos muito lentos, tenho que arriscar muito para ultrapassar. Se não tivesse o Fábio na minha frente, teria arriscado mais, disse ele. Paul conseguiu fazer uma boa largada, o que o colocou nas primeiras posições da corrida, fato que o próprio piloto se destaca. Abre aspas, é importante focar nos aspectos positivos e fomos fortes no início de hoje. E apesar disso, o Paul não arriscou passar Quartararo e ficou atrás dele por várias voltas, o que fez com que seus pneus se desgastassem mais. Que coisa, né, meus amigos? Que fase! Não fosse os problemas com a moto, que ele não consegue guiar, ele e nenhum outro piloto da Honda, né, exceto às vezes o Marc Marques, você no lugar dele seria tão respeitoso assim? Com o Fábio Quartararo? Pois é, daí seu comentário, né? Abre aspas, depois de 6 ou 7 voltas atrás do Fábio, a performance caiu um pouco e permitiu que alguns pilotos me ultrapassassem, então perdi um pouco de ritmo. Palavras do futuro piloto da KTM, né? Ele disse ainda, depois disto, a minha corrida limitou-se a gerir o desgaste do pneu traseiro. E esse fim de semana, o Campeonato do Mundo desloca-se para a Tailândia e o piloto espanhol está confiante e ansioso por continuar a melhorar. E para encerrar, ele disse, o bom começo que fizemos é um aspecto positivo e a focar. É uma melhoria em relação a Aragão. Essa semana vamos tentar dar mais um passo em frente na Tailândia. Palavras do campeão de Moto2 lá de 2013. Então é isso, você não ataca porque quem tá na tua frente é o campeão mundial e depois você é ultrapassado. Simples assim. Aí eu repito a pergunta, você no lugar dele faria o mesmo? Pois é, né? E o Zarco, como ele consegue largar em segundo e terminar em 11º? Nosso leão de treinos, Johan Zarco, pois é. O Zarco classificou-se para a primeira linha no grid no Mobility Resort em Motegi, no Japão, no sábado. No domingo, no entanto, o tempo na pista de corrida de 4,8 km acabou não sendo bom. O sol saiu e estava um calor de verão. No warm-up ele foi 9º e na corrida 11º. E nem estamos falando de vitória aqui, né? Ele persegue a vitória já há muito tempo. A primeira vitória ainda não veio na MotoGP, né? Mas pelo menos terminar num pódio, né? O piloto da Ducati, da equipe Pramac, começou mal a corrida. Apesar de largar da posição 2 na disputa pelo 7º lugar com Maverick Viñales, Zarco cometeu um erro que o jogou para trás. Outro erro ocorreu na mesma volta e ele não estava mais entre os 10 melhores pilotos. No final, Zarco foi 11º, perdendo mais de 16 segundos para o vencedor Jack Miller, da equipe de fábrica da Ducati. Ele disse, foi muito difícil. Palavras então do 7º colocado do Campeonato do Mundo. E ele segue, quando tentei ultrapassar Viñales nas primeiras 5 voltas, cometi este erro. Perdi muitas posições devido a muitos erros seguidos. Então eu caí do 7º para o 13º lugar. Depois tornou-se um assunto difícil. O grupo na parte inferior do top 10 também teve um bom ritmo. Não podia ir mais rápido para recuperar posições. Infelizmente foi um erro meu, mas depois fiz meu melhor até o fim. Tentei bater o Bezzecchi pelo 10º lugar, mas ele lutou muito e não conseguiu ultrapassar. E foi realmente tão difícil andar no grupo? As manobras de ultrapassagem não eram possíveis? E ele respondeu, existem grandes diferenças entre pilotar atrás e pilotar sozinho. Isso torna a ultrapassagem tão difícil. Se você quer ultrapassar, você tem que se sentir muito confortável na moto. Jack parecia se sentir bem, ele pilotou incrivelmente bem.
continuaremos trabalhando para voltar. E respondendo a pergunta inicial, né? Zarco consegue isso com erros. Faz parte, né? E o Viñales? Viñales disse que lutou com a aderência. O GP do Japão não foi realmente fácil para a Aprilia, né? Pouco antes da largada, o Alex Espargaró teve que trocar de moto, enquanto o companheiro de equipe Maverick Viñales esperava um resultado melhor do que o 7º lugar, diante de 32.152 espectadores. Embora o campeão do mundo da Moto3 2013 tenha conseguido seu 9º resultado nos 10 primeiros da presente temporada, não ficou muito contente, porque depois de um sábado chuvoso, faltou um valioso tempo de pista para coletar dados importantes para a seleção de pneus para o GP de domingo, apesar que todos tiveram o mesmo problema, né? A combinação do pneu dianteiro duro e do traseiro médio, finalmente ele deu problemas. Ele reclamou, dizendo, abre aspas, eu lutei com aderência. Precisamos entender por que eu os tive, especialmente ao entregar. O pneu macio, por outro lado, não era uma opção porque eu não tinha certeza do pneu. Tentei não cometer erros. O 7º lugar não é ruim. Temos que tentar forçar novamente na Tailândia. Palavras do homem de Figueres. É isso, né? Muitas vezes eles colocam um pneu duro e dá errado, né? Falta aderência, né? Caem, enfim, né? E agora o duro era realmente o melhor pneu para o Japão. E no geral a participação em Moteg foi difícil, mas ele estava feliz porque a equipe, palavras dele, aprendeu com os erros. Viñales sublinhou que o plantel de Noale precisa de mais tempo para poder dar novos passos. E isso será importante, porque depois de 16 corridas, o atual 9º do Campeonato Mundial ainda está lutando com um problema. Ele fala, para encerrar, às vezes é difícil para mim, porque meu estilo de pilotagem não combina com a moto. Então eu tenho que forçar a moto na curva. Só precisamos de mais tempo para melhorar, apesar de termos mostrado o melhor hoje, fecha aspas. Ele que foi mal na prova passada, depois de ter vindo na prova anterior com um desempenho bem melhor. Realmente parece que ele pegou a mão da moto, mas ele ainda cita aqui então que tem dificuldade com a forma de pilotagem que a Aprilia lhe apresenta. Lembrando também que o motor é diferente, ele era acostumado com o 4 em linha da Yamaha e agora ele tem um motor V4 para acelerar. Já o piloto português Miguel Oliveira repetiu o melhor resultado da temporada em condições de piso seco, com o 5º posto na pista de Moteg. O piloto que venceu com chuva o GP da Indonésia esteve no top 5 desde os primeiros segundos da corrida, depois de um arranque extremamente competente ao partir de 8º lugar. Contudo, Miguel Oliveira perdeu a posição para o Marc Marquez já nas voltas finais, quando ambos os pilotos abordaram a curva 9 da pista japonesa. Em debriefing, ao português foi questionado se ele ainda tinha forma de ultrapassar Marquez antes do fim da corrida e, assim, recuperar então o 4º posto. Sobre isso ele disse, abre aspas, estava no limite com a frenagem e tentei num determinado ponto, mas não consegui estar suficientemente perto para fazer uma ultrapassagem. Palavras dele. Quer rever essa ultrapassagem fantástica do Marquez para cima do Miguel Oliveira? O vídeo está aqui no link na descrição. O link leva ao nosso site, que é o informatudo.com.br, onde tem este boletim que eu estou trazendo aqui em formato vídeo para você. E lá na matéria, você pesquisa lá pela matéria do Maverick Viñales, vai ter o link para você assistir, rever essa ultrapassagem fantástica. Não deu para Miguel Oliveira segurar a posição. E o Fábio Quartararo, terminar uma corrida na 8ª posição, quando você é líder de pontos, também pode significar perder terreno na classificação do campeonato, não é verdade? Mas não foi isso que aconteceu com o Fábio Quartararo, que depois de uma corrida infeliz lá no Aragão, onde ele foi derrubado pelo Marc Marquez, ele foi em parte agora recompensado pelos pontos perdidos pelos adversários. Domingo o francês foi fraco na corrida, não conseguiu melhorar sua posição, mas as coisas correram ainda pior para os dois rivais na corrida pelo título, nomeadamente o Bagnaia e o Espargaró, como você já acompanhou aqui no boletim. O 8º lugar de Fábio Quartararo lhe permitiu recuperar pontos na classificação sobre seus rivais, mas o francês teve dificuldades para ver o copo meio cheio no final da corrida. Olha o que ele disse, abre aspas. Dadas as circunstâncias, eu diria que era melhor ganhar pontos do que perdê-los. Está bem de um certo ponto de vista, mas é frustrante de outro, porque sinto que nosso potencial não estava de acordo com os melhores, pelo menos não com Jack, que hoje estava em outro nível, mas acho que
foi possível lutar com Mark e Miguel, mas não consigo ultrapassar, fico atrás dos outros pilotos e percebo que corro de uma maneira totalmente diferente de todos os outros. Ganhei muito tempo nos setores 2 e 3, mas perdi tanto no primeiro e no quarto. É frustrante, eu gostaria de ter sido mais rápido. Acho que cometemos um erro ao trocar os pneus para a corrida e foi isso que tornou o meu ritmo tão lento. Palavras do Fábio Quartararo. A maioria dos pilotos não gostou realmente da prova porque não teve bons rendimentos. Pergunta nos repórteres: você teve algum problema com o gerenciamento de pressão dos pneus? E ele fala: a essa altura sabemos muito bem como administrar a pressão do pneu dianteiro na corrida. Na verdade eu poderia frear forte, mas fizemos uma pequena mudança antes da prova e pensamos que não mudaria muito o comportamento da moto. Mas realmente mudou. Um pequeno erro da nossa parte, então poderíamos ter escolhido melhor o pneu, mas havíamos rodado muito pouco no seco e não demos chance ao duro. Isso foi um erro. Como já dissemos aqui, né, o duro foi o pneu mais apropriado para a corrida, mas com pouco tempo de treino, um treino a menos, 2 a menos inclusive, né, porque o último foi cancelado também por causa da chuva, aí ficou difícil testar, né. Pergunta: então seguir Viñales por muito tempo não foi um problema? E ele fala: tanto a equipe quanto eu entendemos como escolher a pressão do pneu dianteiro. Quando largamos da frente, sei que temos que escolher uma certa pressão, enquanto quando estamos atrás de muitos pilotos no grid, o pneu aumenta a pressão e temos que ajustar de maneira diferente. Hoje fizemos um bom trabalho, deste ponto de vista, disse o Quartararo. E sim, meu amigo, até a pressão do pneu é importantíssima para a corrida, para ver, né, a quantidade de detalhes que tem uma prova de MotoGP. Sobre pressão do pneu, falamos já aqui também, naquela matéria que eu citei antes, ali sobre o manual da MotoGP. Pesquisa aqui no canal, você vai encontrar. Pergunta: Bagnaia quase te derrubou com um acidente. E ele fala: eu ouvi o estrondo dele, mas não vi. Mas acho que ele não estava tão longe de mim. Claro que percebi que ele tinha caído, mas naquele momento ele estava mais rápido. Tinha feito a escolha certa de pneus e estava fazendo um bom trabalho. Eu vi que ele estava se recuperando no final. Maverick, que estava na minha frente, tinha um bom ritmo, mas fiquei atrás dele durante toda a prova e isso tornou as coisas mais difíceis. E para finalizar, não houve muitas ultrapassagens hoje, você esperava isso? E ele responde: a ultrapassagem aqui foi muito difícil. O pneu caiu, mas fez isso para todos. No final estávamos todos com pneus acabados. E o melhor ponto para ultrapassar foi a curva 7. Só que você chega lá depois de uma aceleração, onde se você terminou os pneus, você não vai adiante. Na verdade, eu acho que não vi alguma ultrapassagem ali. Eu estava atrás do grande grupo. Mas foi estranho não ver ultrapassagens naquele momento. Passei toda a prova atrás de Maverick e não podia nem arriscar tentar ultrapassá-lo. Foi muito triste para mim, uma corrida sem muita diversão. Neste caso, nem foi tanto a moto deficiente dele, e sim a própria pista, que neste dia o Japão não foi legal para quase ninguém, né? Coisas de corrida, meus amigos. Tá aí então as impressões do Fábio Quartararo, líder do campeonato. São 18 pontos de vantagem sobre o vice-líder. No fim do vídeo eu trago a classificação certinho para você. Outro que não teve uma grande prova foi o Alex Rins, bem como toda a Suzuki, né? Outro dia fatídico para Rins e a equipe e a marca, né, Suzuki, desta vez no Grande Prêmio em casa. Isso deve doer mais, não é verdade? GP do Japão, a casa da Suzuki. Uma moto em chamas, no caso do Tayuka Tsuda, e pegou fogo de uma forma bem estranha ali, né? E outro com pneu furado, que é o caso do Alex Rins. Foram então as responsáveis pelo término antecipado da corrida para a marca japonesa. Para Rins, já são inúmeros os fins de semana em que acontecem imprevistos que o impedem de ter uma corrida tranquila. O DAZN coletou suas primeiras palavras depois de mais uma corrida frustrante. Olha só, abre aspas. Analisando a corrida desde o início, vejo que fiz uma largada muito boa. Acho que o problema veio na curva 3. Alarguei procurando uma brecha e passei por cima do meio-fio. Acho que isso fez com que o aro roçasse o pneu. A partir daí a roda começou a perder ar lentamente. Depois da volta 5 eu andava longo em todas as curvas e quando soltei o freio perdi a roda dianteira. Palavras do homem da Suzuki. Já nos boxes, quando parei, os mecânicos viram que havia uma grande perda de pressão
nas palavras então do Alex Rins. E sem dúvida, mais um dia de azar para o espanhol, que mostrou bom ritmo nas poucas ocasiões em que conseguiu rodar no seco em Motegi. Ele disse: não tivemos tempo de descobrir como o pneu estava se desgastando. Ele disse isso com uma risada, risada sarcástica do Rins. E o piloto tentou tirar algo de positivo do fim de semana, desastroso para a Suzuki, na corrida em casa. O espanhol continua confiante em conseguir bons resultados e dar adeus à marca japonesa com um bom gosto na boca. E ele fala: você tem que pensar o positivo. É verdade que foi um fim de semana ruim para a equipe. O parceiro Tsuda estava em chamas, comentou Rins ironicamente. Recorde-se que John Mir não esteve nesta semana no Japão devido à lesão no pé, que já o obrigou a despedir-se cedo em Aragão. Seu substituto, o japonês Tayuka Tsuda, abandonou a corrida então nesse domingo, depois que sua moto pegou fogo no meio do caminho. Ele rapidamente largou a moto ali no guardrail e saltou fora. Por fim, o piloto da Suzuki aproveitou o fato de também haver corrida este domingo para se manter positivo e concentrar-se no que ainda tem pela frente. Ele fala, abre aspas, o bom é que vamos para a Tailândia, então estou trocando o chip por outro circuito. Palavras dele, que fará parte da Honda no próximo ano. E meu amigo, se você tinha esperanças de que com um bom desempenho nesse fim de campeonato, entre aspas, a Suzuki pudesse assim repensar e ficar na MotoGP, desista de vez, né? Porque é um azar atrás do outro, mas é uma pena mesmo, né? Tantos maus desempenhos como a própria saída da equipe da categoria. Vamos a um gigante da prova, falar aqui do Brad Binder, e realmente ele é um piloto gigantesco, e quem acha isso é o próprio Pete Bader, e nós, claro, aqui do canal também. Que pilotaço é esse Brad Binder? Vamos que vamos, olha só, depois das posições 13 e 8 do grid de Brad Binder e Miguel Oliveira, a equipe de fábrica da Red Bull KTM ficou encantada com uma esplêndida posição de partida para a corrida de 24 voltas do GP do Japão no Mobility Resort Motegi. O diretor da KTM Motorsport, o ex-piloto Pete Bader, notou uma primeira melhoria há 8 dias no Aragão, com as posições 10 e 11 do grid. Na corrida da Espanha, Binder e Oliveira terminaram em quarto e 11º. Em entrevista ao site speedweek.com, o Pete Bader ficou aliviado após o sucesso do GP do Japão. O que o chefe de corrida da KTM calculou após a qualificação? Vamos então saber a partir de agora. Entrevista com ele, abre aspas. Pete, em Assen e Silverstone, Brad Binder e Miguel Oliveira estavam entre os primeiros colocados, mas a KTM teve que esperar 13 corridas por um pódio após a vitória de Oliveira lá na Indonésia. Sob chuva, né? Mas o terceiro lugar no grid deu esperança? E ele responde, bem, depois de termos um bom ritmo de corrida ultimamente, eu esperava uma boa corrida. Tínhamos a sensação de que um pódio deveria ser possível novamente graças a esta posição de partida. Tivemos este sentimento em toda a equipe no domingo de manhã. No entanto, no fim do dia, você também tem que retirá-lo. Com o Brad, simplesmente temos um piloto gigantesco ao nosso lado. Ele demonstrou isso novamente em Motegi. Estamos todos felizes agora porque não estamos no pódio há muito tempo. Foi um bom retorno para toda a equipe que trabalhou duro nisso, disse o dirigente. E sem dúvida, qualquer equipe, qualquer moto que queira crescer no campeonato, precisa de um bom piloto, né? E a KTM tem dois, né? Miguel Oliveira também é um bom piloto, mas quem está tendo bons resultados realmente é o Brad Binder. Principalmente ele, né? E Brad Binder assumiu a liderança na primeira curva. Você pensou brevemente em ganhar? E ele responde, não, porque falar em vitórias no momento seria presunçoso. Agora temos que voltar ao pódio passo a passo. Ficou claro para nós que havia pouco a reclamar quando se tratava de nosso desempenho inicial, e já provamos isso várias vezes. Não foi surpresa então que Brad conseguiu entrar na primeira curva como líder, graças ao departamento de motores. Mas então a escolha dos pneus não era muito clara, havia todo o menu de macio, a médio e duro na parte de trás. O nosso engenheiro de pneus André Cantó fez a escolha certa mais uma vez. Ele se atreveu a fazer a escolha com o pneu traseiro duro, porque no grid, devido ao sábado molhado, nenhum piloto tinha experiência com pneus de corrida, pelo menos não a longo prazo. Já ficou claro que é preciso ter muito cuidado com a escolha duro-duro, no início, né, até que os pneus estejam realmente quentes. Mas tudo correu bem,
era definitivamente o nosso grande objetivo, estar no pódio esta semana, depois de ter falhado por 2 décimos em Aragão. O fato do terceiro lugar se tornar o segundo lugar no fim de uma manobra pura e brilhante de Brad Binder na última volta. Claro que ficamos muito felizes com isso, fecha aspas. Para ver a importância de cada setor em uma equipe. Nesta corrida, sem dúvida, o setor de pneus foi o mais importante. Quem escolheu duro se deu bem, né? O pneu duro foi muito bem nesta corrida. E para finalizar, a última pergunta, olha só, a última afirmação. Na quinta-feira, Brad Binder ainda tinha dúvidas se Motegi, com suas curvas lentas, era uma boa opção para a KTM. Mas a moto está agora funcionando muito melhor do que nos últimos meses em diferentes circuitos como Aragão e Motegi. Sobre isso, o Pete fala: levamos as fraquezas mencionadas para casa conosco, como um resultado muito brutal de Spielberg. Então, nos concentramos nisso nas semanas que se seguiram. Já houve atualizações durante o teste em Misano. Certamente melhoraremos nessa área. Esse era nosso objetivo, isso funcionou. É importante olhar para o futuro, que estamos tendo um bom desempenho em diferentes pistas agora. Então, fantástico realmente para a KTM e também para o Brad Binder. Para finalizar, antes de trazer a classificação da corrida, falar aqui da Ducati, que está perto também de conquistar o título de equipes. Olha só, a Ducati muito próximo de conseguir esse título na MotoGP com a sua equipe de fábrica. Isto numa altura em que ela já conseguiu o título de construtores, né? A Ducati já é campeã de construtores. Seria difícil perder esse título, né? Com tanta moto no grid. No GP do Japão, a equipe de Borgo Panigale somou apenas, entre aspas, 25 pontos da vitória do Jack Miller, mas mesmo assim foram mais 16 pontos do que a sua principal perseguidora, a Aprilia. Com isso, a Ducati alargou para 53 pontos a vantagem que tem entre as equipes, mas ainda há 180 em disputa nas 4 rodadas que faltam. Em terceiro segue a Prima Pramac, que viu a Red Bull KTM aproximar-se significativamente. Tem agora apenas 4 pontos de avanço sobre os austríacos, que ultrapassaram a Monster Energy Yamaha por 7 pontos. De destacar também, mais abaixo, que a Repsol Honda se distanciou consideravelmente do 10º posto da LCR Honda, dobrando a sua vantagem no 9º posto. No que toca ao campeonato de construtores, a já campeã Ducati estendeu seu avanço face à Aprilia para 145 pontos, com o fabricante de Noale a ficar com um avanço de 5 pontos para a Yamaha. A KTM, por seu turno, aproximou-se do top 3 com 40 pontos de atraso face à Yamaha. A Suzuki continua em quinto, mas agora com a Honda apenas 21 pontos atrás depois de ter saído dos zeros do Japão. Para ver a importância, nesse caso, título de marcas e também principalmente de equipes, quando você tem 2 pilotos que ajudam no campeonato. A Yamaha só tem um, a Honda Repsol só tem um, né? Enfim, então tem essa questão. Eu digo só tem um que, né, aquele que mais se destaca. No caso da Yamaha, a Morbidelli dificilmente faz pontos, né? No caso da Repsol, o Paul até fez ponto nessa corrida, mas faz pouco. Quem faz realmente é o primeiro piloto de cada uma das equipes. Bom, para fechar aqui o vídeo, já ficou bastante longo, mas trouxemos muita coisa legal. Eu podia falar de cada piloto hoje, porque certamente tinha muita coisa legal, aconteceu muita coisa interessante na corrida. Mas eu escolhi essas matérias aí para trazer para você. E eu vou fechar trazendo... Eu não vou trazer a classificação do campeonato, porque isso está lá no nosso site. Qualquer matéria de esportes, qualquer uma recente, você pega lá no rodapé, na página inicial do site, lá, informatudo.com.br/esportes, clica em página inicial, escolhe qualquer notícia que aparecer na tela inicial ali, vai no rodapé, tem lá o campeonato, todos os campeonatos para você atualizadíssimos. Você não perde nada, né? Então eu vou trazer apenas o resultado das corridas. Começando aqui com a MotoGP, olha só. O primeiro então foi o Jack Miller, da Ducati. O australiano fechou a prova com 42 minutos, 29 segundos, ponto 174. Velocidade média 162,7 km por hora. Em segundo chegou o Brad Binder, então da Red Bull. O sul-africano fechou com um gap de 3,4, 3 segundos,4. Uma boa vantagem de Jack Miller, né? Uma excelente vantagem, realmente foi supremo nessa corrida. 3,4 é realmente uma eternidade, mas méritos, como já falamos, para o Brad Binder. O Jorge Martin, outro que se deu bem, não caiu dessa vez, né, Martin? Martin, quando não cai, sempre chega nas cabeças, né? Às vezes não no pódio, mas quarto, quinto, no mínimo, ele sempre chega quando ele não cai, né? Quando ele termina a corrida. O Martin chegou a 4,1 de gap do
Jack Miller. Em quarto, o Marc Marquez, então, Marquez chegou a 7.7 de gap. Olha o gap aí do Marc Marquez, muitos dizem que ele não será mais o mesmo, teve dificuldade nessa corrida, é verdade, como muitos outros tiveram, certamente ele veio mais calmo do que na última prova, obviamente ele não queria repetir nenhuma queda, muito menos derrubar alguém, né? Então, certamente ele veio com uma cabeça mais conservadora, porque o objetivo, como falamos no boletim da prova anterior, ele queria naquela prova no Aragão fazer quilometragem, não era o objetivo ganhar, só que na hora da corrida, você sabe, né? Marc Marquez é aquele cara que vai ou racha, né? Então, na hora, muitas vezes, você que já participou de competição sabe, muitas vezes você estuda algo, alguma estratégia para o seu evento esportivo, chega na hora, você esquece tudo, você só quer ganhar, né? Seguramente foi o que aconteceu com o Marquez, e aí acabou acontecendo aquela queda. Não teve culpa, é verdade, mas a única culpa do Marquez foi talvez ser mais efusivo do que deveria ter sido, haja visto o objetivo dele não era vencer, e sim fazer quilometragem. Mas quando se está na pista, todo mundo quer vencer, não é verdade? Então 7.7 o gap do Marquez. O Miguel Oliveira foi o quinto da Red Bull KTM, o português fechou com um gap de 8.1. O Luca Marini em sexto, da Money VR46, o olho do Marini também tem tido bons resultados ultimamente, gap de 8.3. O Maverick Viñales em sétimo, da Aprilia, também o olho no Maverick, né? Tá achando realmente a mão dessa moto. Essa pista do Japão, né? Não dá para tirar muita base, porque muitos pilotos erraram na escolha de pneu, e aí o seu desempenho que poderia ser melhor para muitos acabou não sendo, né? Então não dá para ter base nesse sentido, mas é tipo corrida de moto, né? Assim mesmo. Não é só acelerar, tem muitos quesitos importantes durante a prova, e a estratégia, sem dúvida, é um deles. A inteligência estratégica, sem dúvida, é um deles. A escolha de pneus teve muito a ver nessa prova. E aí pouco tempo para treinar, aí fica difícil realmente é muito um tiro na lua, às vezes, a escolha do pneu, quando você não pode testar essa sua escolha na pista, né? Teve um treino, um TL a menos, aí foi cancelado o TL pré-warm-up, aí complica, né? O Maverick Viñales em sétimo chegou a 9.8. São esses 7 aí que chegaram no mesmo... Dentro dos 10 segundos, né? Depois 10.1 de gap chegou o Fábio Quartararo. Olha só o que é o sacrário que tem o Quartararo, né? Em oitavo com a Monster Energy a 10.1. É uma eternidade, né? Para ver o trabalho que faz o Fábio Quartararo para empurrar essa moto para frente. E no Japão foi mais difícil ainda, né? Foi realmente beneficiado, talvez sorte de campeão, né? Se ele for campeão, sem dúvida isso aí é sorte de campeão. Teve azar na última, mas agora teve sorte graças à queda do Pecco. Enea Bastianini, o nono colocado, né? Terminou em nono, graças à queda do Pecco Bagnaia, 10.3 de gap. Marco Bezzecchi, o décimo colocado, 16.4 de gap. Zarco, 11º, 16.5, um décimo mais lento que o Bezzecchi. Pol Espargaró em 12º, 17.4 de gap. Alex Marques, 13º, 18 de gap. Franco Morbidelli, aqui é aquela questão de sempre, né? 14º colocado, 19 de gap. Cal Crutchlow, mesma coisa, 19 de gap. Cal Crutchlow volta das férias e consegue ter o mesmo tempo que o Franco Morbidelli, né? Incrível. Alex Espargaró acabou ficando com tudo que aconteceu com ele. Azar do Alex, né? Que pena. Azar e erros também da equipe, né? Já falamos anteriormente, complicado. 25 de gap. Aqui não tem muito o que falar, né? E ainda chega à frente do Fábio Di Giannantonio, 27 de gap. Raul Fernandes, 29 de gap. Remy Gardner, 29 de gap. E o Takaki Nakagami, que sofreu na corrida, no final da prova, lá no box, para tirar a luva, a dor que ele sentia, né? 2 dedos quebrados. Os pilotos realmente fazem coisas que são inacreditáveis. A mão que acelera, inclusive. Eu não entendo como um piloto consegue. Já é difícil correr, já é cansativo correr normal, né? Imagina com 2 dedos quebrados na mão que você acelera. Foi o que fez Takaki Nakagami para correr na prova em casa. Ele chegou a 43 de gap. Realmente correu só para participar mesmo, né? Não se classificaram Pecco Bagnaia, que caiu, né? Já falamos sobre isso. Alex Rins, pneu furado. Daryl Binder, crash. Takuya Tsuda, fire. Incendiou a moto dele. E o Tetsuta Nagashima, confesso que eu não me recordo o que aconteceu com ele. Foi crash, se eu não me engano, né? Eu estou gravando esse boletim na terça-feira, então fica difícil lembrar de tudo, né?
já que eu não trabalho só aqui pro canal, ainda não é possível, gostaria, aí certamente sairia uma live ou um vídeo logo depois da prova, mas como não é o caso, né, eu não estou fazendo na terça-feira, então nem tudo está fresco na cabeça, né? Então tá aí o resultado final dessa prova com 115,224 quilômetros. Lembrando, esses gráficos todos que eu falo aqui estão no link aqui na descrição. Seguindo, falar um pouquinho das outras categorias, vou falar da Moto 2, Moto 3 e também do Mundial Superbike. A corrida da Moto 2, que prova Moto 2 e que campeonato. O mais competitivo e emocionante de todas as categorias. Quem não tá acordando cedo aí não sabe que tá perdendo. O Ai Ogura venceu a prova com o abandono, né? Abandono do Aron Canet. Aron Canet estava liderando a prova e aquele piloto não sabe liderar, pelo que parece, né? Aron Canet liderando a prova, com o Fermin Aldeguer em segundo, os dois ali liderando a prova, os dois não souberam gerir o nervosismo, talvez, a cabeça. Pode ser azar também, claro, mas andar na frente não é para qualquer um, né? Ser líder, apesar de ter a pista limpa, que facilita muito as coisas, tem a questão do psicológico. Por um lado é bom por ter a pista limpa, mas por outro lado você não tem referência, você tem que ter a cabeça muito focada. Então a queda dos dois líderes acabou depois os demais herdando as posições e por fim o Ai Ogura então venceu a prova, 40 minutos 56 segundos 269 tempo total de prova. O Ai Ogura, então, vencendo o japonês da Daihatsu Honda. Deu Honda em casa. Augusto Fernandes, o líder do campeonato, chegou em segundo, uma ótima chegada também. Augusto Fernandes, o espanhol da Red Bull KTM Addio, chegou a um gap de 1.1. Olha só, né? 1.1 de gap. É também uma eternidade, mas nem tanto assim, né? 1.1 é ali. A velocidade média do Ai Ogura, 154.8. O pódio fechou com Alonso Lopes, o espanhol da Beta Tools Speed Up, a melhor Bosco Oscuro, chassi Bosco Oscuro da prova. O Alonso Lopes, excelente piloto também, olho nele, hein? Olho no Alonso Lopes, já venceu corrida, chegou aí na terceira posição, né? 7.1 de gap. E o quarto colocado, Jake Dixon, o inglês da Shimoku Gas Aspar Team, chegou em 7.5 de gap, esses quatro dentro de 10 segundos, né? Depois em quinto, Somkhat Chantra, o tailandês também um ótimo piloto, começou muito bem o campeonato e depois teve uma queda de rendimento, mas ainda figura aí entre os primeiros, né? Tony Arbolino, sexto. Pedro Acosta teve dificuldade na prova, mas chegou bem também, sétimo colocado, largou lá pra trás, se eu não me engano em décimo, se eu não estou enganado, 15º, e terminou em sétimo. Ótima prova, tá se adaptando, né? Esperava-se muito dele como campeão da Moto 3, mas a adaptação é complicada. Por isso que, daqui a pouco eu falo do Diogo Moreira, por isso que ficar mais um ano, muitas vezes é bom, né? Você ficar mais um ano e pegar experiência do que partir logo para a próxima categoria, muito menos partir direto para a MotoGP, como foi o caso do Daryl Binder, né? Olha só, pulou da Moto 3 para a MotoGP, ele disse em entrevista, falamos aqui no canal, que ele não podia deixar de aceitar essa oportunidade, mas você pular da Moto 3 para a MotoGP, se pular para a Moto 2 já é difícil, como é o caso do Pedro Acosta. Ele é um gênio, é uma fera, mas mesmo assim tem muita dificuldade, né? Então imagina você pular direto. Então o Pedro Acosta aí da Red Bull chegou a 14.5 de gap, isso é uma eternidade, né? Chegou bem em sétimo, mas a 14 segundos do líder. Albert Arenas, oitavo, Bobet Sneijder, nono, Philippe Salah, o 10º colocado. O Cameron Balbier, 11º, Joey Roberts, o americano dessa vez não foi tão bem, 12º, Marcel Schrutter, 13º, Barry Baltus, 14º, Lorenzo Dalla Porta, 15º, Zonta van der Gorber, 16º, Taiga Hada, 17º, Kenneth Kubo, 18º, San Dylan Kelly, 19º, e o 20º foi o Marcos Ramírez. Não terminaram Jeremy Alcoba, Jorge Navarro, Nicolò Antonelli, Aron Canet é outro que não tem cabeça de campeão, né? Muitos abandonos na prova, mais um dessa vez. Destaque, muitas quedas de dianteira. A Moto 2 escapou muito de dianteira nessa prova, a MotoGP nem tanto, mas a Moto 2 teve muita queda com a dianteira escapando, tipo a queda do Bagnaia, né? Quando a dianteira escapa, nós sempre falamos aqui, é uma queda
um pouco injusta por um lado, né? Porque, claro que muitas vezes o piloto que dá aquela acelerada a mais, né? Aquela entrada de curva além do limite, né? Daí é culpa dele. Agora, muitas vezes é falta de aderência, escapa ali, não tem o que fazer, né? Então, foi o motivo da queda também do Aron Canet. Do Celestino Vietti. O Aron Canet, não vou me recordar agora como é que foi a queda dele. Aron Canet que caiu quando liderava a prova, né? Se eu não me engano, foi escapada dianteira também, né? Se eu não me engano, sim. Enfim. Simone Corsi abandonou, Alessandro Zacconi e o Fermin Aldeguer. E não largou o Manuel Gonzalez. Moto 3, meus amigos, e Zé Guevara rumo ao título, lidera a competição. Lembrando, no link na descrição ou qualquer matéria que fala de esporte lá no canal, no site informatudo.com.br/esportes, inclusive essa aqui da descrição do vídeo, tem lá no rodapé da página a classificação do campeonato. O Zé Guevara então está rumo ao título na Moto 2, tudo apertado, tudo embolado, né? E na Moto 3 tem uma boa vantagem já o Zé Guevara, mas ainda em aberto. Tudo pode acontecer na Moto 3. Venceu a prova o espanhol da Auto Solar Gas Aspartim, tempo total 39.2, 39 minutos 26 segundos, 526, quilometragem média 146. O segundo colocado, Denis Foggia, que é outro piloto irregular, mas está na briga ainda pelo campeonato, italiano da Leopardo Racing, chegou a meio segundo de gap, coladão, hein? Moto 3 é isso aí, é sempre colado, né? O terceiro colocado, Aimu Sasaki, o japonês da Sterling-Garda Husqvarna Max, chegou em terceiro a 1.7. O Sérgio Garcia foi o quarto, o espanhol da Auto Solar Gas Aspartim, 9.3. O David Munhoz, quinto colocado, espanhol da Boe Motorsport, 9.4 de gap. O Diogo Moreira, meus amigos, por pouco ele não bateu o recorde dele nesse ano. O número 6 persegue ele, né? Ele é o sexto colocado de novo. Larga em sexto, chega em sexto. O número 6 realmente foi a posição que ele mais largou e mais chegou no campeonato. Por um detalhe, não bateu o seu recorde e chegou em quinto. Foi por muito pouco. O gap dele foi 9.7. O brasileiro da MT Helmets MSI. Mas já mostrou que é pilotaço. As câmeras da MotoGP todo momento focam nele. Ele merece realmente uma equipe melhor. Precisa ficar mais um ano na Moto 3. Não faça besteira, Diogo Moreira, de pular direto pra Moto 2. Fique mais um ano. É jovem ainda, é um garoto. Quanto mais experiência pegar, melhor chega. Quem sabe lá em 2024 na Moto 2 seria fantástico, né? Guarde esse nome. Diogo Moreira tem tudo na mão para ser uma nossa fera brasileira na moto velocidade. Joe McPhee, sétimo colocado, 9.8 de gap, o inglês da Sterling-Garda Husqvarna Max. Foram os 7 que chegaram dentro dos 10 segundos de gap. Depois, Ryusei Yamanaka, olha só o colega de equipe do Diogo Moreira, mesmo a moto, né? Chegou a 15.4 de gap. Chegou a 6 de gap, mais longe que o Diogo Moreira, né? O seu colega de equipe sempre é o seu principal adversário, né? Diogo Moreira tem dado show pra cima do Ryusei Yamanaka. A equipe... E o Diogo, infelizmente, no terço final de prova, né? A moto não vai, né? Da metade já, final de prova, a moto já começa a perder desempenho. Não dá pra saber o que é, mas é... Equipe inexperiente, né? A moto, talvez, é complicado. Merece uma equipe melhor, o Diogo Moreira. O nono foi André Amigno. 10º, Ricardo Rossi. O Ricardo Rossi tem sobrenome campeão, mas não passa do meio do grid, né? O Javier Artigas, 11º, Stefano Nepa, 12º, Ivo Ortolá, 13º, Taio Furusato, 14º, Denison Chu, dessa vez não foi nada bem, né? 15º, Elia Bartolini, 16º, Mário Adi, 17º, Adrian Fernandes, 18º, a Ana Carrasco fechou em 19º, o Scott Odd em 20º, o Kaito Toba fechou em 21º. O último chegou a 3 voltas do líder, não dá pra contar aqui, né? Mas o 20º colocado, Scott Oddin, chegou a 1 minuto e 6, olha o gap, né? O 19º, a Carrasco, chegou a 53.2. Na Moto 2, o último colocado, o Marcos Ramírez, chegou a 1 minuto e 9, e o penúltimo chegou a 49.1. Na MotoGP, o Nakagami chegou, como já falei, 43 segundos, e o Remy Gardner, 29 do líder. Tá aí os gaps, a diferença do líder para o vice-líder. Na Moto 3, não se classificou, não terminou o Jean Maziá, o Lorenzo Felon, o Nicola Fábio Carraro, o Tatsuki Suzuki, o Daniel Rolgado, o Kanta Hamada e o Carlos Tatai. Não encerraram a primeira volta,
aquela queda que aconteceu na primeira volta lá, né? O Joel Kelso, o Joshua Watley, esses dois, né? Mundial Superbike, pra fechar, outro campeonato que é bom demais de assistir, né? Quanta emoção o Mundial Superbike nos rende. É o segundo ano que nós narramos aqui no canal as corridas, todas elas. Ano passado foi fantástico, esse ano igualmente. São 3 pilotos brigando pelo título e parece que vai dar Álvaro Bautista por enquanto, né? Se ele administrar bem, vai levar, vai papar esse título. A corrida 1, o Bautista venceu. O Álvaro Bautista venceu da Ducati Panigale e a equipe Aruba IT Racing com a velocidade máxima de 324.3. Tá aí a informação da vitória do Bautista. O Jonathan Rea, 6 vezes campeão mundial, foi o vice... chegou em segundo na prova, o inglês da Kawasaki Racing Team e sua ZX1000RR, o gap 8.6, olha a diferença, o Bautista sumiu, né? 8.6 de gap. O Garrett Gerloff, o americano, muito bem neste ano, no passado só fez besteira, esse ano bem melhor. O estadunidense da Yamaha Satellite, com a YZF-R1, chegou em terceiro com 9.2 de gap, os 3 dentro dos 10 segundos. O quarto foi o Michael Rubin Rinaldi, também da Aruba IT Racing Ducati. O quinto, Toprak Razgatlioglu, não foi nada bem na corrida 1, faltou pneu, né? O pneu, mais uma volta, estourava, eu acho. Muito complicada a questão de pneu para o Toprak nessa corrida, né? Em quinto, então, chegando a um gap... Cadê o gap? 13.5, né? O Iker Lecuona fez um ótimo final de semana. Iker Lecuona da Honda, levando também a moto nas costas. Seu talento aí puxando a moto bem deficiente. E ele, com um ótimo resultado, chegou em sexto. Depois, Alex Lewis da Kawasaki. Em sétimo, oitavo, Bassani da Ducati. O nono, Locatelli da Pata Yamaha, colega do Razgatlioglu. E o décimo, o Levert da BMW. Loris Bas, 11º, Javi Vierge, 12º, Tamburini, 13º, Marias, 14º, Marias, né? 15º, Ponson, 16º, Nozani, 17º, Gutierrez, 18º, Tati Mercado e o 19º, Koenig. Não terminaram Vandermark, Redding caiu, né? Outro que leva a BMW nas costas, Bernardi e Vettel. Super Pole Race, o Iker Lecuona fez a pole position, destaque pra ele, hein? Pole position, mas não conseguiu se segurar na prova. Deu Álvaro Bautista de novo, venceu a corrida. O Jonathan Rea foi o segundo de novo, gap 1.1. O Lewis da Kawasaki terceiro, Razgatlioglu em quarto, Rinaldi quinto. São esses aí dentro dos 10 segundos. O Vettel fechou em sexto, Vierge sétimo, Redding oitavo, Bas nono, Gerloff 10º colocado. Marias 11º, Bernardi 12º, Nozani 13º, Levert 14º, Tamburini 15º, Bassani 16º, Ponso 17º, Gutierrez 18º, Mercado 19º, Koenig 20º, Locatelli 21º. Não terminaram Vandermark e o Iker Lecuona, que caiu na Super Pole Race. Isso aqui é importante, muitos não assistem a Super Pole Race, só que a MotoGP vai vir com esse formato agora, hein? Vai ter um formato bem parecido com o que tem aqui no Mundial Superbike, com a Super Pole Race, Fórmula 1 também tem isso, a corrida curta, com 1/3 de duração, onde então teremos isso na MotoGP em todas as corridas, então novidade para o ano que vem. Super Pole Race que tem já no Mundial Superbike. E para fechar o vídeo, também a corrida 2, que é a corrida mais esperada, que é no domingo. A corrida 1 é no sábado, a Super Pole é no domingo e depois tem a corrida 2. O Bautista venceu de novo, fez a tríplice coroa. Só 3 pilotos na moto no Mundial Superbike fizeram a tríplice coroa, que é vencer a corrida 1, a Super Pole e a corrida 2. E o Bautista é um deles. Mérito dele, né? Ele é um, o Jonathan Rea é o outro e o Toprak Razgatlioglu é o terceiro. Esses 3 só que conseguiram esse feito. Então o Bautista, ele já tinha feito isso, né? Não é a primeira vez, não. O Bautista venceu então a corrida 2. 319,5 de média de velocidade. O Michael Rubin Rinaldi, olha só, a Ducati fez dobradinha, a equipe Aruba IT Racing fez dobradinha, Rinaldi na segunda posição, 8.1 de gap. Olha só o que fez o Bautista fim de semana, fez barba, cabelo e bigode com goleada, né? Como se diz no futebol, incrível.
Toprak Razgatlioglu conseguiu chegar no pódio, fechou o pódio. Como eu já falei, um fim de semana de muita dificuldade para o Toprak. 9.0 de gap. São os 3 dentro dos 10 segundos. Jonathan Rea foi o quarto, Bassani quinto, Vierge sexto, Vettel sétimo, Lecuona oitavo, Bas nono, Tamburini décimo, Bernard décimo primeiro, Marias décimo segundo, Vandermark décimo terceiro, Levert décimo quarto, Nozani décimo quinto, Locatelli décimo sexto, Mercado décimo sétimo e fechou o grid o Koenig em décimo oitavo. Os gaps, 1.12 do Koenig para o líder, o vice, o 17º, 54 segundos no mercado para o líder. Na corrida 1, 57 segundos também, ó. Esse é o gap do último para o primeiro. Na Superpole, 45 segundos. Bem parecido com o MotoGP, né? Dá pra ver aqui os gaps. Interessante comparar os números. Esses gráficos estão todos no link aqui na descrição. Não terminaram a prova, 2. Gutierrez, Gerloff, Ponson, Lewis e de novo Scott Redding, que é da dupla no fim de semana. Tá bom por hoje, né? Valeu, obrigado. Não esquece do like. Dá uma força aí, meus amigos. Dá uma força aí. Deixa o like, se inscreva. Assista os vídeos até o final, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Deixa o like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para podermos crescer aqui na internet. Crescendo, nós ganhamos mais visualização e você ganha mais conteúdo. É uma troca recíproca, então faça a sua parte. É só o trabalho de uma pessoa, mas de grão em grão a galinha enche o papo, né? Se você puder e quiser também nos ajudar financeiramente, é um ótimo incentivo nesse nosso trabalho. Manda um Pix aí, qualquer valor. Quer mandar R$1, 2, 5, 10, 20, quanto você quiser. Nosso Pix está aí na tela. Deixe no comentário se você quiser que eu fale de você. Quiser que seja anônimo, não tem problema. Porque você que chegou até o fim desse vídeo, você é kamikaze, né? Você é fã, não é fã Nutella, não. Você é fã raiz da MotoGP e da moto velocidade no geral, né? Então, se você tá aqui, dá uma força para nós. E também acesse nosso site, tudo começa lá, informatudo.com.br/esportes. Valeu, obrigado, chega por hoje, porque fim de semana tem Tailândia, ou melhor, tem Indonésia, né? Indonésia, tem prova na madrugada de novo, né, meus amigos? Vamos que vamos. Então, vem conosco que estaremos lá com certeza, no rodapé também de qualquer notícia esportiva. Tem lá pra você, deixa eu pegar aqui pra ter certeza, né? O GP da Indonésia, não, Tailândia, né? Tailândia, GP da Tailândia, a corrida é às 2 da manhã com a Moto 3, 13h20 da Moto 2 e MotoGP 5 da madruga, meus amigos. Então fica ligado, estaremos lá narrando tudo pra você. Valeu, obrigado, até mais.